Hoje nós vamos falar de um tópico muito frequente que acomete grande maioria dos pacientes devido aos dias atuais, devido a fatores genéticos, fatores ambientais, que é a insônia. A insônia é uma doença que ela pode ser tanto agudo, pode estar relacionada à perda do ente querido, relacionada a um trauma grande, ao estresse, e a crônica, que está relacionada com outros fatores, fatores emocionais são os mais frequentes que persistem. Mas existem outras causas que a gente pode também citar, causas medicamentosas. Paciente, por exemplo, que tem problema de próstata, ele vai acordar várias vezes à noite, então ele tem insônia. Pacientes que estão na menopausa também vai ter problema de insônia. Então a insônia a gente pode classificar ela como se tivesse dificuldade de iniciar o sono, depois a dificuldade de manutenção do sono, e a insônia na fase mais tardia, que é quando está próximo de acordar, mas não cumpriu o sono ainda, que é a insônia tardia. Em relação à insônia mais comum é que a gente tem dificuldade de iniciar o sono e a manutenção do sono. A outra é mais rara. Então, entre as causas da dificuldade de você iniciar o sono, tem muitos fatores que a gente precisa investigar. Entre os mais frequentes, a gente pode citar, por exemplo, uma atividade física exacerbada próximo ao horário de dormir. O ambiente que você está, o teu quarto, o ideal, por incrível que pareça, é não ter TV, ser aquele quarto aconchegante, quentinho, que esteja pronto para você dormir. Outra causa muito frequente desse tipo de insônia que a gente vê muito em mulheres, é uma doença que é chamada transtorno de ansiedade generalizada. Pessoa muito tensa, ansiosa, preocupada, ela vai deitar, algumas coisas ficam ainda reverberando na mente dela, ela não dorme. Outra coisa também que pode dar, dentro das doenças psicossomáticas, a depressão. Depressão é uma causa frequente de insônia. Pessoa que tem depressão, ou ela pode dormir demais ou ela pode dormir de menos. Normalmente ela dorme de menos. A depressão também é uma causa muito frequente de insônia. Citamos também o uso de remédios. Pessoas que fazem uso de remédios que estimulam, que tiram o sono, que tiram o apetite, também está relacionado com insônia. Então, a insônia é uma causa muito frequente no nosso meio. Nós sabemos que tem outras doenças que podem também desencadear a insônia. Uma coisa muito frequente que acontece em paciente que tem um sobrepeso é a síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Essa é uma doença muito frequente no nosso meio. A população vai envelhecendo, vai ganhando peso, vai ficando obesa, e essa doença está muito relacionada. O que acontece na apneia do sono, apneia e hipopneia obstrutiva do sono? O paciente ele dorme e ele chega no dia seguinte, ele está cansado. Então uma coisa muito importante na insônia não é a sensação de você dormir bem, é que não for satisfatório o tempo de sono. Ou esse paciente que tem apneia, ele dorme, mas ele fragmenta o sono. A partir do momento que ele fragmenta o sono com os micros despertares durante a apneia, no dia seguinte ele vai estar com sono. Então é aquele tipo de paciente que encosta em qualquer lugar, dorme, vai ver TV, dorme, vai assistir um filme, dorme. Então esses pacientes, eu vou conversar do lado sobre a apneia do sono, porque está relacionado com muitas comorbidades e também está relacionado com várias consequências graves para a saúde do cliente, do paciente. Uma coisa que nós temos que falar da insônia, então o paciente insônia, muitas vezes ele chega a dormir uma noite bem, mas no dia seguinte ele fica irritado, tem déficit de memória, déficit de atenção, muitas vezes fica agressivo, tem uma falta de concentração importante e ele está mais sujeito a ter acidentes, porque ele perde o foco, perde a concentração. Então você tem que investigar direitinho essas múltiplas causas de insônia que eu citei e passar um tratamento adequado. Devemos tomar cuidado com a automedicação, porque hoje em dia você vê, é muito frequente os pacientes tomarem remédios, já vem tomando a vida inteira esse remédio e continua tomando. Muitas vezes você tem que tomar cuidado com esse tipo de medicamento, porque a pessoa que já faz isso já está dependente. Então você tem que conversar com ela, um jeito de você tentar modificar os hábitos de vida dela para tentar diminuir esses remédios que não são benéficos para o organismo.
E tem aqueles casos da insônia aguda que você vai medicar com esses remédios, é um curto espaço de tempo. Muitas vezes o paciente, ele por conta própria, ele prolonga sem avisar o médico. Os outros médicos acabam dando, que eu não acho correto. Então tem várias coisas que a gente tem que ver no paciente com insônia. E a insônia, ela leva a uma qualidade de vida ruim, porque o paciente em si sofre muito com diversos fatores que eu acabei de citar. O tratamento da insônia, ele normalmente não é só uniprofissional, não é só o médico que vai atuar. Então tem que atuar o médico, muitas vezes o psicólogo, muitas vezes você trabalha com outros profissionais no sentido de melhorar a qualidade de vida do cliente. Então, depois de você fazer uma análise muito bem feita de todos os fatores, as comorbidades que tem os pacientes, você pode trabalhar com a psicóloga no tratamento, fazendo terapia para depressão, ansiedade. Você pode associar remédios cujos efeitos colaterais podem beneficiar o paciente. Como? Então você tem remédios que, além de melhorar o estresse e tensão, ele dá um sono. Então você não precisa usar só os benzodiazepinas, tem outros remédios que te ajudam de maneira importante no tratamento do paciente. Agora, nós não devemos esquecer da atividade física, não no horário da pessoa dormir, mas atividade física durante o dia. Uma boa atividade física também deixa você mais propenso a ter uma boa noite de sono. Outra coisa que eu já citei anteriormente é você não ter televisão no quarto, que eu acho muito difícil. Você ter o quarto bem aconchegante, um conforto térmico para você, e você ir dormir quando você está com sono. Você não vai para o quarto quando você está brigando com o sono. Fique em outro lugar, vendo TV na sala, vendo coisas relaxantes, lendo um livro. Aí depois você vai para a tua cama procurar dormir. Outra coisa também que pode ajudar também a insônia é fazer o neurofeedback. Quer dizer, a pessoa aprende a se conhecer melhor, aprende a relaxar e com isso ela aprende a conciliar melhor o seu sono. Agora, em relação à apneia do sono em particular, que é uma entidade muito frequente no nosso meio, nós devemos estar atento por o que eu citei anteriormente. O paciente é aquele paciente que chega, eu durmo a noite inteira, mas acordo cansado e durante o dia eu tenho uma sonolência absurda. Qualquer coisa me faz dormir. Eu vou ler, eu durmo, eu vou ver televisão, eu durmo, eu vou ver filme, eu durmo. Então, essa entidade, ela está relacionada com uma série de fatores que nós precisamos ficar atentos. Quem tem apneia do sono tem mais risco de ter infarto, AVC, tem risco de ter dificuldade de memória, tem risco de ter morte súbita à noite. Por quê? Durante a apneia do sono, a oxigenação cai. E isso daí vai levar a distúrbios importantes, tanto cardíaco como cerebral. Imagine isso daí durante anos, o que vai ter de prejuízo. Nós temos algumas áreas do cérebro, principalmente a região responsável pela memória, hipocampo, giro do símbolo, que é mais sensível à hipóxia. Essa região sofrendo, a pessoa vai ter distúrbio de memória de forma importante. Então, a apneia do sono você tem que procurar ter um médico, fazer a queixa que você tem esses distúrbios que eu citei e fazer um exame que chama polissonografia. Polissonografia é o exame que você vai ter teu sono totalmente monitorizado. Então tem eletrodo para traçar o eletro, eletrodo para ronco, eletrodo para verificar se você parou de respirar, eletrodo de posição. De posse do resultado, a apneia é classificada leve, moderada e acentuada. Você normalmente trata a moderada e acentuada. Qual o tratamento para a apneia do sono? Além das medidas gerais, que o paciente tem que perder peso, uma atividade física, tem dois tipos de tratamento que a gente pode citar de uma forma mais importante. Quais são? Um é o CPAP, que é o mais conhecido, que é uma máscara que você coloca englobando a boca e a narina e tem um aparelho que manda o ar. Qual é o intuito disso daí? É deixar a tua via aérea aberta, porque na apneia do sono a tua via aérea colaba, fecha. Quando você dorme à noite ocorre o relaxamento dos músculos da orofaringe. Então o CPAP faz isso. Um outro tratamento que é feito pelo dentista especializado no sono, que são os aparelhos intraoral, ele é feito, é moldado particularmente para cada cliente, depende do formato de boca, que você também tem a função de avançar a mandíbula e, consequentemente, melhorar o espaço retrofaríngeo e você melhorar a tua insônia.
Bom, estamos à disposição para os maiores esclarecimentos das dúvidas que possam surgir, porque o tempo, normalmente a gente fala, é bem curtinho para ficar mais palatável. Eu aqui no meu consultório, na Avenida Luiz Alberto 1004, o Dr. Matheus, Dr. Lucas, na Avenida Mauá 390. Estamos à disposição de vocês para maiores dúvidas e tratamento.